Você está escutando o livro Mago Supremo em Livrocast, audiobooks em português. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Capítulos 1 e 2. Está gostando das postagens? Você pode me apoiar pagando um café para mim via Pix, ou doando qualquer valor que você desejar. A chave Pix do canal está na descrição. Capítulo 1. Um novo começo. Asterisco, ele está vivo. Consegui salvar a vida de seu filho. Asterisco, ANT, lembre-se de que asterisco significa palavras que Derek não é capaz de entender. Depois que a parteira disse triunfantemente essas palavras, a sala explodiu em aplausos e lágrimas de alegria. As pessoas na sala estavam se abraçando e a mãe em turnos. Enquanto isso, Derek estava mole nos braços da parteira, olhando para a esquerda e para a direita tentando determinar o quão ruim era sua situação atual. Bem. O que temos aqui? A mulher acamada é claramente a mãe desse corpo. Ela definitivamente precisa de um banho. Após o parto, as folhas foram coradas com sangue, urina e fezes. O homem chorão e de aparência rude deveria ser o pai. Gostaria de saber se ele está chorando por minha causa ou apenas porque tinha medo de perder a esposa. Aposto que o segundo. Então eu tenho um irmão e uma irmã maiores. Mal. De repente, outra mulher entrou no quarto trazendo com ela um menino e uma menina que correram para a mulher acamada. Oh caramba! Isso é ainda pior do que eu pensava. Até agora, tenho apenas duas opções possíveis. Opção 1. Cresça nesta família numerosa, lutando todos os dias pelos poucos recursos disponíveis. A desnutrição é definitivamente um dado. Então, quando eu tenho idade suficiente, começarei a trabalhar com meu pai e irmãos, me case, tenha filhos, etc. Opção 2. Espere até que eu seja autossuficiente para pegar objetos afiados, me tire da miséria e tente outra vez, esperando um resultado melhor. Acho que vou com a opção número 2. Enquanto isso, a sala ficou em silêncio. A parteira já havia terminado de limpar o recém-nascido, envolvendo-o em um pano limpo. Durante todo esse tempo, Derek nem se mexeu nem chorou. Asterisco Nana, o que há de errado com o bebê? Por que ele não está chorando? Isso nunca aconteceu antes. Asterisco a mãe estava preocupada, e ignorar a dor estava tentando se levantar. Asterisco cala a boca, criança, e não se atreva a se mexer. Ainda tenho que curá-lo. Asterisco. O tom da parteira não deixou espaço para a resposta. Asterisco eu entreguei dezenas de crianças, uma silenciosa é rara, mas nada de especial. Você quer ver o quão forte ele é? Lá vai você! Ela o desembrulhou do pano e, enquanto o segurava gentilmente, deu uma palmada, para forçá-lo a chorar. Derek grunhiu um pouco, enquanto a encarava consternado. Quer brincar de velha bruxa? Ele pensou. Tudo bem. Você acabou de ativar meu cartão de armadilha. Inundação gêmea, ative. E do nada ele aliviou as entranhas e a bexiga. Os atacantes da porta dos fundos espalharam-se por seus pés, enquanto a inundação da porta da frente atingiu no rosto e no peito. Derek começou a rir alto. Asterisco, bem, isso não era exatamente o que eu esperava, mas como você pode ouvir por si mesmo, esse pequeno diabinho está respirando muito bem. Asterisco a parteira entregou o bebê a outra mulher para limpá-lo. Derek continuou rindo, orgulhoso de seu trabalho. Depois de lavar o rosto com água morna em um pano, a velha bruxa moveu o dedo indicador esquerdo desenhando um círculo no ar, atingindo-o no meio, da direita para a esquerda. Então ela pronunciou uma única palavra. Ekidu. Uma energia negra se manifestou na ponta de seus dedos. Ela passou a apontar sobre o vestido molhado e depois sobre os sapatos. O cheiro de fezes e urina desapareceu repentinamente, assim como sua fonte. Com a boca aberta, Derek viu como o cocô secava e desmoronava, transformando-se em pó. Era como assistir a um daqueles vídeos de avanço rápido, onde em um minuto você podia ver uma semente se tornando uma flor. A barba de Eisenberg. Ela não é apenas uma parteira velha. Ela é uma verdadeira maga, num piscar de olhos. Nunca estive tão feliz em minhas 3 vidas inteiras por estar tão errado. Derek estava em êxtase,
e não apenas porque esse mundo tinha magia, mas também porque assim que ouviu a palavra Enkidu, sentiu algo estalando dentro dele. Como se algo dentro dele tivesse começado a se enraizar e de repente tivesse se enraizado no próprio tecido de sua nova realidade. Ele começou a repetir obsessivamente a palavra mágica em sua mente, e tentando gravar em sua memória todos os detalhes do movimento circular dos dedos. Agora que estou limpo, deixe-me parar com esse sangramento, querida. A curandeira se aproximou da mãe e colocou as mãos acima das regiões inferiores. Está na hora de outra mágica? Mostre-me, por favor. Derek implorou em sua mente. Nana primeiro abriu os dedos, depois começou a mover os dois braços em um movimento circular, primeiro por cima da cabeça, depois abriu os braços o máximo que pôde antes de juntar as mãos, palma contra mão, na altura do umbigo. Vinire Laka. Derek, todo embrulhado, tentou imitar todos os seus movimentos, passo a passo, memorizando todos os detalhes que ele conseguia entender, por menor que fosse. Uma esfera de luz envolveu a parte inferior do corpo da mãe de Derek e ela rapidamente recuperou a cor. A pele pálida voltou a um rosa saudável, enquanto todos os traços de dor e fadiga desapareceram de seu rosto. Mais uma vez, algo clicou dentro dele. Após a magia negra, ele podia sentir claramente que, simplesmente ouvindo a palavra poder, uma conexão havia sido estabelecida entre ele e a magia da luz. Derek não conseguia parar de sorrir. Se eu disser que tenho talento mágico suficiente, isso significaria que há realmente uma terceira opção oculta. Ele pensou. Eu posso me tornar um mago e viver livre pela primeira vez na minha vida. Sem grilhões, sem responsabilidades. Mas é melhor não esquecer os entusiastas. Com a minha sorte, eu poderia apenas ter um talento ruim ou... Seu raciocínio foi interrompido abruptamente. A mulher que o segurara até aquele momento o entregava à mãe. Nana, você tem certeza de que ele está bem? Ele ainda não chorou, e riu não, está muito quieto. Com tudo o que aconteceu, eu realmente tenho medo de que algo esteja errado com ele. Depois dessas palavras, a sala barulhenta ficou sombria. Com medo de ser um pouco responsável e bastante ansioso para explorar a opção número 3, Derek causou sua melhor impressão de bebê, rindo, sorrindo e fazendo sons de framboesa. Nana sentiu seu orgulho profissional ferido por tais alegações, mas não foi a primeira vez que ela teve uma mãe ansiosa. Ela conhecia Elina desde que ainda era criança e tinha dado à luz todos os seus bebês. Nana não podia negar que essa entrega fora uma das mais difíceis de sua carreira. O trabalho durou horas e ela foi forçada a lançar feitiços de cura várias vezes para parar o sangramento. Quando ela finalmente pôde ver a cabeça do bebê, ela sabia que algo estava errado. Elina estava lutando com todas as suas forças, mas o bebê estava mole. Então, ela correu e usou as mãos para puxar o bebê o mais rápido possível, apenas para descobrir que ele estava sendo estrangulado por seu próprio cordão umbilical. Depois de cortá-lo e removê-lo, ela tentará todos os seus melhores feitiços, mas sem sucesso. Por um terrível minuto, Nana acreditou que a criança estava perdida. Mas então a luz de cura finalmente se ativou, forçando o bebê a vomitar, limpando as vias aéreas. Então, e só então, Nana começou a oferecer o luxo de relaxar. Cura mágica não era milagre. Isso poderia aumentar a força vital do paciente, facilitando a recuperação de uma doença ou a cura de uma lesão, mas não poderia criar vida. Nana era sensível, então ela entendeu que Lina não precisava de uma lição sobre magia, apenas fique tranquila com a saúde de seu filho. Não se preocupe, meu filho. Posso provar que está tudo bem. Com um sorriso caloroso, ela acariciou a bochecha de Lina e pegou Derek de seus braços, removendo o pano como se estivesse revelando um tesouro. Nana ajustou cuidadosamente Derek na dobra do braço esquerdo, depois circulou a mão direita aberta ao redor dele e disse: Vinire Hadi tu. Um pequeno fio de luz saiu de sua palma, dançando ao redor do bebê antes de penetrar em seu peito. A luz se espalhou da cabeça aos pés, fazendo-o emitir uma luz fraca. Viu? Se houvesse um arranhão no corpo dele, meu feitiço de detecção de ferimentos deixaria essa área sombria. Seu pequeno sol está bom. A energia que fluía por seu corpo estava fazendo Derek se sentir fortalecido. Em sua antiga vida, ele se sentirá assim apenas algumas vezes. Quando ele se formou, quando finalmente abandonou a casa de seus pais, quando espancou os agressores.
Mas todas aquelas vezes tinha sido uma emoção passageira, durando alguns segundos na melhor das hipóteses. Agora era diferente, não era apenas adrenalina. Magia real, poder real corria através de cada fibra de seu ser, fazendo-o sentir-se invencível. Então, quando o feitiço começou a desaparecer, ele não pôde aceitar isso. Não. Volte para mim. Me devolva meu poder. Derek gritou interiormente. Ele se concentrou nos últimos fios de energia, desejando que eles ficassem. Ele não podia lançar o feitiço sozinho, mas ainda podia sentir o poder remanescente e começou a alimentá-lo com ele próprio. A luz de Derek parou de escurecer e ficou cada vez mais forte. Nana ficou pasma. Ela nunca tinha visto nada assim antes. Não era assim que o feitiço deveria funcionar. Derek queria que durasse para sempre, mas um segundo depois ele adormeceu devido à exaustão de mana, e a luz desapareceu rapidamente. Nana embrulhou o bebê novamente e o devolveu ao abraço de sua mãe. Nana, o que foi isso? Elina perguntou cheia de admiração. A velha curandeira não tinha ideia de como responder. Muitas possibilidades surgiram em sua cabeça, e todas elas exigiriam longas explicações que desnecessariamente deixariam Elina preocupada e talvez até forçar Nana a repetir o feitiço. Tinha sido um dia longo, e ela não tinha a intenção de prolongá-lo nem mais um segundo do que o necessário, então pegou emprestada uma frase do conto de fadas favorito de sua infância. Meu filho, acho que o recém-nascido pode ser abençoado pela luz. Não há necessidade de se preocupar, apenas para se alegrar. Capítulo 2. Um dia de bebê. Os primeiros dias de Derek quando bebê foram pacíficos, mas longe de serem chatos. Ele não tinha responsabilidades, tudo o que ele fazia era comer, dormir, cocô e o barulho ocasional do bebê ou a rotina de agarrar os dedos. Isso deixou com todo o tempo que ele precisava para pensar em seu futuro. Na Terra, não era nenhum mistério que as crianças tivessem um potencial maior de aprendizado do que os adultos, e como sua família parecia humana, ou pelo menos semelhante à humana, ele poderia esperar que isso fosse verdade também nessa dimensão. Pelo que ele podia ver, seu corpo não era diferente de um bebê do planeta Terra. Ele podia ouvir o batimento cardíaco, o peito inflando e esvaziando enquanto respirava. Até o aparelho reprodutivo era o mesmo. O mesmo poderia ser dito para sua nova família. Se não fosse pela existência de magia, ele simplesmente pensaria ter viajado no tempo, mas as coisas claramente não eram tão simples. Derek rapidamente descartou todos os "que raça eu sou agora?", classificando essas hipóteses como exagero. Uma das vantagens de ser bebê era que a ignorância era perfeitamente boa, quando chegasse a hora, alguém o ensinaria. Ele determinou que tinha duas prioridades, e número 1, aprender a língua deles. Todos os bebês deveriam aprender sua língua nativa, e ele tinha apenas muito tempo antes de ser considerado retardado, para que ele não pudesse relaxar. Número 2, ele tinha de alguma forma descobrir a magia, ou pelo menos suas bases. E isso também tinha um prazo, já que seu potencial de aprendizado estava no auge apenas até o cérebro parar de crescer. Depois disso, ele não seria diferente de ninguém com o mesmo talento e disposição para a magia. Então, ele definiu a magia como sua primeira prioridade. Ser considerado um aluno lento era muito melhor do que ser fraco por toda a vida e forçado a dar. Outro giro na reencarnação. Derek passou seu primeiro dia no novo mundo na cama, junto com sua mãe, enquanto seu pai dormia e descansava no quarto dos meninos. Sempre que alguém falava com ele, ele prestava muita atenção, tentando descobrir palavras ou padrões comuns. No resto do tempo em que não estava comendo ou trocando a fralda de pano, tentava lançar um dos 3 feitiços que conhecia em Enkidu, Vinire Laka e Vinire Haditu. Toda tentativa era um fracasso, ele não podia sentir nenhum pingo de poder dentro de si. Comparando o que ele viu com o que sabia dos Dungeons e Looting da Terra, esses feitiços tinham claramente um componente verbal e somático. Mas isso não poderia ser tudo, ou pelo menos ele esperava, caso contrário, até que ele pudesse falar, todos os seus esforços teriam sido desperdiçados. Falha após falha, sua ansiedade ficou mais forte. O medo do desconhecido e do amanhã começou a crescer. Também se acostumar a fazer cocô e se molhar também não era uma sensação agradável. Felizmente, sua mãe o banhou com nada além de amor e carinho, fazendo com que seu dia não fosse uma perda total. Apesar de seu preconceito sobre as mães devido à sua vida anterior, Elina conseguiu fazê-lo sentir-se amado e protegido. Isso não foi tão ruim assim.
O resultado final de seu primeiro dia foi zero progresso na magia, nenhum progresso na linguagem. Mas sua mãe parecia ser uma boa mãe e ele finalmente aprendeu seu novo nome, Elite. O segundo dia virou seu mundo de cabeça para baixo. Elina, mostrando a força de um boi selvagem, decidiu que estava cansada de descansar e levantou-se para ajudar nas tarefas diárias. Lite teve a oportunidade de ver sua figura completa. Apesar de dar à luz no dia anterior, ela era uma mulher bonita, com 20 e poucos anos. Ela era definitivamente bem dotada em todos os lugares certos, com um corpo em forma afiado pelo trabalho duro. Os cabelos compridos das omoplatas eram de uma linda cor marrom claro, com tons de vermelho por toda parte. Apenas a luz da vela fazia parecer que havia chamas dançando lá dentro. Ver a mãe com os cabelos soltos em um dia ensolarado deve ser uma visão e tanto. Derek pensou. Talvez fosse porque Lite ainda era um bebê, talvez por causa da ligação mãe-filho, mas Lite se sentia profundamente orgulhoso dela. Ele também descobriu que ela parecia não usar sutiã ou calcinha. Quando terminou de se vestir, ela embrulhou Lite, tornando impossível para ele se mover. Então Elino colocou em sua faixa, usando-o como um berço para que ela pudesse segurá-lo facilmente com apenas um braço com o mínimo esforço. Ela saiu do quarto pequeno e encontrou sua filha mais velha, Elisa, brincando com a lareira. O que, em nome da grande mãe, você pensa que está fazendo, Lily? O sol ainda nem saiu, você deveria estar dormindo. Você sabe que não tem permissão para mexer com fogo. Ela disse com um sussurro, tentando não acordar a casa. Sinto muito, mãe. Eu só queria fazer uma surpresa para todos. Deixe você acordar em uma casa já quente pronta para o café da manhã. O rosto de Lisa mostrou apenas uma preocupação sincera. Não há necessidade de se preocupar, abelha boba. Sua mãe é profissional com crianças. Elina disse enquanto bagunçava os cabelos. Elisa, junto com seu irmão gêmeo, era o filho mais velho. Ela tinha 8 anos e seu cabelo loiro com tons de preto era o motivo de seu apelido. Elina afastou da lareira e, com um movimento do dedo, acendeu o fogo. Infiro. Obrigado, céus. Lite se alegrou. Mais uma vez tive uma sensação estranha ao descobrir um novo tipo de mágica. Isso prova que eu não estava apenas imaginando coisas. Elina enviou Lily abrindo as persianas das janelas para deixar o amanhecer entrar enquanto preparava o café da manhã. Elina tirou vários vegetais de uma cabana e começou a cortá-los com uma faca. Alguns tinham uma aparência familiar para Lite, como algumas batatas e cenouras de cores estranhas. Os outros eram todos um mistério. A ideia de tomar tal café da manhã fez Lite quase chorar. Em sua vida passada, ele nunca gostou de legumes, todos eram de sabor agradável. Não importa quanto eles comesse, dentro de meia hora ele sentiria fome novamente. Elina enfiou tudo dentro de um pequeno caldeirão de cobre e, com a ajuda de um gancho, pendurou em uma barra de metal sobre o fogo. Então, com um estalar de dedos, conjurou água do nada, enchendo o caldeirão. Lite e Elisa estavam em êxtase, embora por razões completamente diferentes. Para Lite, isso significava esperança. Feitiços podiam ser lançados sem palavras ou movimentos precisos das mãos, e isso mostrava a ele que havia uma chance real de praticar magia enquanto ainda era bebê. Para Elisa, era motivo de orgulho. A magia era comum, mas toda vez que Elina lançava um feitiço silencioso, era como assistir a um mágico de verdade no trabalho. Você é tão incrível, mãe. Os olhos de Elisa estavam cheios de admiração. Eu serei tão bom quanto você em magia? Claro que sim, abelha boba. Elina respondeu com um sorriso gentil, acrescentando interiormente, depois de mais de 10 anos de tarefas, todos os dias. Depois de um tempo, todos acordaram para tomar café juntos. A família era composta por Raiz, a pai, Elina, 2 filhas, a Elisa e Tista, e 2 filhos, Orpal e Trion. Lite pôde então estabelecer com uma certeza deprimente que não havia banheiro interno. Pelo que ele podia ver, a casa consistia em uma grande sala usada como sala de jantar, cozinha e despensa com 3 portas que davam para os vários quartos e nada mais. O café da manhã era relativamente calmo, então ele não teve problemas em aprender a palavra mágica da água quando seu pai encheu alguns jarros. Jorum.
Depois que todos saíram para sua rotina diária, Elina foi junto com Lich para uma cadeira de balanço. Durante a manhã, teve o prazer de descobrir que, no novo mundo, as tarefas diárias, como lavar a louça ou limpar o chão, eram todas realizadas com mágica. Da cadeira de balanço, Elina simplesmente girava o dedo indicador e médio enquanto recitava "Breza", para gerar até 3 pequenos redemoinhos que ela moveria por toda a casa para coletar e se livrar da poeira. Sempre que alguém sujava o chão com terra ou lama, um movimento do pulso e um magna os mandaria de volta pela mesma porta em que foram trazidos. Lich ficou encantado ao descobrir quão comum era o uso da magia. Todos na família, mesmo os mais jovens, usariam a magia para facilitar sua vida. Quando chegou a hora de dormir, Lich estava morrendo de vontade de experimentar um pouco de magia. Ele esperou tanto tempo que suas mãos e pés finalmente estavam livres. Elina adormeceu quase instantaneamente, mas Lich estava impaciente o suficiente para ter a impressão de ter esperado por horas. Após um dia inteiro de pensamento, ele decidiu tentar apenas a magia do ar primeiro, até estar confiante o suficiente em suas habilidades de controle mágico. O fogo era perigoso demais para um novato, enquanto a água e a luz acordavam facilmente sua mãe. Ele não conseguia identificar nenhuma sujeira para controlar na penumbra da sala, e estava com muito medo de mexer com a magia das trevas até que ele entendesse melhor. Então, ele girou o braço e disse, em EAA. Nada aconteceu. Lich tentou e falhou inúmeras vezes antes de desistir. Ele não sabia quanto tempo seu corpo de bebê duraria até adormecer, então parou de se desesperar e começou a pensar. Magia era comum, sempre que ouvia pela primeira vez uma palavra mágica elementar, algo dentro dele clicava, como criar uma conexão com a energia elementar. Essas eram todas boas notícias, mas ele ainda não conseguia entender por que estava sempre falhando. Ele nunca esperava ter sucesso na primeira tentativa, mas ele pensou que algo teria se manifestado. Uma pequena rajada aleatória de vento, uma faísca mágica, qualquer coisa. Faria. Então, ele começou a pensar em quando o curador o encheu de poder. Esse sentimento não era novo para ele, mas ele nunca o experimentou tão intenso. Lich procurou em sua memória até encontrar a resposta. Foi a mesma sensação que ele teve quando começou a praticar Aikido, enquanto aprendia a técnica básica de respiração. Bem, não tenho nada a perder. Vamos tentar. Lich respirou através do diafragma, o ânus relaxado, para obter a energia do mundo. Então ele contraiu o ânus, prendendo a respiração por alguns segundos para deixar a energia entrar antes de expirar, relaxando todo o corpo. De volta à Terra, ele sempre pensou que a sensação intoxicante que experimentou durante seus primeiros dias de prática era apenas algum tipo de efeito placebo. Sua mente ingênua e jovem se iludiu de que os fracos poderiam milagrosamente se tornar fortes apenas acreditando e praticando todo esse absurdo de energia interna que... Mas e se ele parasse de experimentar essa sensação apenas porque sua energia mundial nativa era muito fina? Depois de algum tempo, Lich começou a sentir um formigamento em todo o corpo, e então a energia parecia se mover e condensar dentro de seu plexo solar. Quanto mais ele executava a técnica de respiração, mais claramente ele podia sentir a energia ficando mais estável. Nos antigos videogames, mana era sempre azul. Então, ele visualizou uma esfera azul se instalando dentro de seu plexo solar. Depois de um tempo, Lich sentiu-se cheio de poder. Depois de prender a respiração pela última vez, ele girou o braço antes de comandar EAA. O vento gerado mal mexia nos cabelos de sua mãe, enquanto ele apontava para o cobertor. No entanto, ele não conseguia parar de sorrir. Este é realmente um ótimo começo. Fim do capítulo 2. Você está escutando o livro Mago Supremo em Livrocast, audiobooks em português. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Está gostando das postagens? Você pode me apoiar pagando um café para mim via Pix, ou doando qualquer valor que você desejar. A chave Pix do canal está na descrição.